Olá pessoal, mais um programa Cá Entre Nós começando e o primeiro bloco a gente vai conversar com Magna Sperb. A Magna Sperb é uma artista visual bastante conhecida aqui no Vale dos Sinos e ela está com a exposição Entrelaçados, agora com algumas novidades, ela conta tudinho pra gente. E uma coisa interessante que a Magna fez questão de lembrar e eu acho bem importante mesmo, é que a apresentação dessa exposição que abre na quarta-feira que vem tem Renata Rubin. Renata Rubin é um nome bastante conhecido nas artes aqui no nosso estado. E depois a gente vai conversar com duas mulheres super dinâmicas da Liga Feminina de Combate ao Câncer, sobre as atividades deste mês de Outubro Rosa. Confira mais um programa Cá Entre Nós. Bom, estamos aqui no ateliê de Magna Sperb, essa artista visual que nós conhecemos tão bem. E a Magna está vindo com uma exposição nova na linha dos entrelaçados. É isso, né, Magna? Entrelaçados. Muito legal, olha só. Só que agora o material é outro. Então eu queria que a Magna falasse pra gente, quando a gente toma esse chazinho aqui gostoso no ateliê dela, um dia de sol, um milagre no mês de outubro. Magna, como é que é essa nova fase do Entrelaçados? Que tu já vinha com a madeira, trabalhando esse material tão bem, e agora tu já está... Eu queria primeiro que tu fizesse até um retorno, falar o processo inicial de toda essa história, dessa coleção, dessa edição do Entrelaçados. Oi, Karina, tudo bom? Então, bom chá para nós. Os Entrelaçados é um trabalho paralelo, porque tu sabes que eu estou na fotografia, estou na pintura, estou no desenho, né? E agora as esculturas, arte mais design, como a gente chama. Os Entrelaçados nasceram de uma parceria com uma designer, que é a Débora Lacroix, e uma artista que sou eu. Em 2011, a Débora já tinha sido minha estagiária e foi trabalhar em Porto Alegre, em vários locais. Em 2011, ela deu uma parada e ela veio aqui trabalhar comigo. E daí nós resolvemos explorar esta parceria entre arte e design. Eu sempre acreditei muito nisso, porque um lado da arte... Lógico, tem que fazer a gente pensar, mas se a gente quer que as pessoas tenham arte em casa, então também a gente tem que fazer alguma coisa que tenha um caráter que a pessoa possa levar para a sua casa também, né? Então, bom, o que nós queríamos? Nós queríamos que não se perdesse essa coisa fluida do entrelaçado. Era isso que a gente gostava e amava, esse desenho. Então, se fosse cortado, que a gente já experimentou, cortado direto com a serra, que é aqueles trabalhos que tu viste, que eu te mostrei, poderia perder muito do desenho. Então, a gente queria e resolveu explorar isso no laser, para que não perdesse, ficasse essa mesma coisa maleável, né, deste material, que desse essa mesma sensação de trama mesmo, que não se perdesse a situação da trama. Então a gente foi procurar o laser. E o material que a gente encontrou que era o melhor para o nosso trabalho era o MDF. Nós fizemos vários testes, né, de espessuras, de material, de acabamentos. Esses aqui foram feitos depois para a gente poder desenvolver, que é o que agora a gente está buscando no metal. Muito difícil trabalhar para um artista plástico, trabalhar com empresas grandes, porque o artista plástico o trabalho de arte, em geral, é uma coisa que sai fora da indústria. Então, a gente precisa ter sempre uma boa vontade até de uma empresa. Nós entendemos perfeitamente, mas é complicado, porque tu vais fazendo muita experiência até que tu chega no resultado.
Quer dizer, então, que para essa fase do metal, tu precisou contar mais com a indústria. Quer dizer... Também, do MDF, o laser para cortar peças grandes, que a gente utiliza peças, em geral, de 1,80 m, de 1,60 m, de até 2 metros de comprimento, nós precisamos de empresas grandes, entendeu? Porque tu precisa entrar numa indústria que tenha um laser potente. Nós experimentamos, porque nós tínhamos muita procura também de esculturas, chamam esculturas, nós chamamos arte mais design, formas, recortes para nós, mas as galerias chamam de esculturas de parede. Havia uma busca muito grande também de esculturas de parede para pôr do lado de fora, porque em Porto Alegre passou a lei de que é obrigatório ter peças de arte conforme o tamanho do prédio. Então havia uma busca porque existe pouco tipo desta tipo de arte que a gente está fazendo. Ou é escultura ou é pintura. O nosso fica porque era até então uma coisa plana, quase bidimensional, né? Só com a espessura do material. Então, o que a gente precisava? A gente precisava encontrar um material que a gente pudesse deixar para o lado de fora, que a madeira não estava permitindo, ela se perdia, porque aos poucos ou ela ia inchando ou ela ia se destruindo, e daí o desenho que a gente queria se perdia muito. Nós tentamos um material que era um reaproveitamento, foi uma coisa bem legal, mas ele não permitiu corte a laser, só corte a água. Então foi toda uma pesquisa até que a gente encontrou também uma empresa para a gente explorar o metal. Então é isso que a gente está trazendo agora na exposição na modernidade. Esse resultado, né? E outra coisa, Magna, assim, ó, eu vejo que teu trabalho, ele passou primeiro quando tu fizeste o pós, né? Em Poéticas Visuais, tu precisou fazer aquela ruptura com aquele teu trabalho de parede, de textura, e aí tu veio com uma série bastante, assim, chocante para muitas pessoas, mas era essa a intenção, acho maravilhoso isso, acho que a arte tem que ter esse lado de questionamento. E aí queria que tu falasse um pouquinho dessa fase que tu falaste que se baseou em colunas, em imagens de pessoas alegres, em festas, em baladas, e a partir daí depois veio uma outra série que questiona a questão da beleza, a juventude eterna das revistas. Então, queria que tu me falasse um pouquinho dessa fase anterior aos Entrelaçados. Bom, como tu sabes, eu fiz pintura em parede durante em torno de uns 15 anos. Era realmente um trabalho muito decorativo, mas também era um trabalho muito criativo, que a gente a cada 2 dias tinha que criar um trabalho, uma textura, uma cor, alguma coisa diferente. Quando eu parei com as pinturas especiais, eu fui em busca de uma coisa que eu já tinha, que era o desenho. O desenho sempre me fascinou, sempre fez parte, e eu não conseguia utilizar tanto ele nas paredes. Então eu voltei a desenhar. Quando eu voltei a desenhar, foi que eu fiz, logo em seguida, em 2007, voltei a desenhar. Em 2008, eu já fiz a minha primeira individual na modernidade, que eu volto agora, que foram os objetos de desejo. Esses objetos de desejo eu retirei de propagandas que me atraíam. Eu disse, sempre fui muito atraída pelo conceito da beleza, uma cadeira bonita, uma flor bonita e uma pessoa bonita. Então eu separei muitas imagens de pessoas e a grande maioria eram de propagandas de moda, as mais bonitas sempre eram de perfumes ou de marcas famosas. Quando eu resolvi ir para a pós-graduação, lá dentro a gente faz um trabalho muito crítico, uma conscientização em busca de um trabalho próprio. Por que eu escolhi isso? Por que isso está me motivando? O que eu estou fazendo o outro refletir? E, na verdade, o que eu estava refletindo, o que estava mexendo comigo, era uma coisa universal que mexe com a maioria das pessoas, que é o envelhecimento. Nós não estamos preparados na sociedade para o envelhecimento. Dentro de nós existe um conceito de que a pessoa só tem valor se ela é jovem, se ela é bonita. Então, esse conceito, nós mesmo se a gente está feliz,
consigo mesmo, na idade que está, esse conceito que permeia a sociedade realmente é muito forte. Então aí é que surgiram primeiro as mentiras sinceras me interessam. Eu peguei essas mesmas imagens que eu tinha pintado dos objetos de desejo, escolhi. Quando eu abri, eu vi que haviam rostos, eram todos muito jovens e a grande maioria eram loiras, que também porque a moda é extremamente racista. Se nós começarmos a perceber, eles passam uma noção, a moda, ou nós, entendeu? Passam uma noção, por isso tem tanta morena se tornando loira. Então, existe um conceito de valor em cima disso. Então, eu questionei, me senti até no direito de questionar, afinal, eu sou loira, poderia questionar sem esse princípio crítico. Porque, na verdade, o que eu estava questionando mais, até além do racismo, era este conceito limitado de beleza. Um conceito que só quem tem até 30 anos, quem tem um biotipo, quem tem uma pele perfeita. E quando eu fiz as pinturas, elas foram chamadas para um prêmio. E o pessoal que estava fazendo a crítica me sugeriu que eu explorasse uma outra técnica, porque elas ainda na pintura estavam muito leves, agradáveis. Que aí então entrou a metamorfose, que foi o trabalho que eu expus no MAC, né? Que foram as baratas, que ficou bastante marcado, onde eu coloquei durante 6 meses as mesmas propagandas que eu antes tinha pintado como objetos de desejo, depois nas mentiras sinceras, com os adesivos de baratas e moscas. Eu aí então fiz aquelas caixas de acrílico, coloquei as propagandas dentro e dei para as baratas comerem. Então aí sim elas realmente, aí realmente ficou chocada. Chocante. Ficou chocante, né? Ficou chocante porque as imagens realmente foram envelhecendo. Elas foram criando bolor, elas foram criando rugas, elas foram realmente envelhecendo ali no ar, na própria foto. Mas tu gosta dessa coisa assim, né, que eu vejo, é uma desconstrução, né, das coisas. Eu vejo assim, tu gosta de desconstruir e depois reconstruir com a tua visão, com a tua proposta, com vou dizer assim, a bagagem que tu tem como artista, né? Eu vejo isso, assim, que tu desconstrói e reconstrói, é isso? Também, eu gosto também de desafio, do desafio. Tu tá fazendo um trabalho legal em fotografia. Tá, tudo bem, mas agora eu tô querendo fazer pintura, entendeu? Então agora eu tô querendo fazer escultura. Sim, isso na técnica, né? Na técnica e também porque... Nunca fiz, eu quero fazer, é isso? Exatamente. Eu acho que eu passei muito tempo deixando de lado essa vontade artística, digamos assim. Então hoje eu tô assim, querendo, sabe, abraçar muitas coisas. Então tá, a gente conversou aqui com a Magna Sperber sobre essa nova exposição. Não, falou muito bem, a Magna fala super bem, explica bem o trabalho dela. E a gente está aqui com Entrelaçados, então, a exposição que abre quarta-feira, dia 21, na Galeria Modernidade. Não dá para perder. Então vamos lá, vamos conferir essa exposição maravilhosa de Magna Sperber e Débora Lacroix, como também a projetista dessa nova ideia. Agora vamos dar uma paradinha para um intervalo bem rápido e já voltamos.